Olá, tudo bem? Que bom que você está assistindo esse vídeo. Curte ele, compartilha com seus amigos. Vamos proclamar e divulgar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero estar lendo com vocês a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 17. Uma reflexão rápida, ela diz assim: Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Paulo vê a necessidade de escrever esse versículo à igreja de Corinto pelos falsos profetas que estavam entrando na igreja de Corinto e pregando uma vã doutrina, uma falsa doutrina. E o que acontecia? Esses obreiros fraudulentos estavam querendo imprimir uma outra forma de fé, um outro estilo, talvez uma moeda de troca. Eles visavam apenas o lucro e não tinham compromisso ou com Deus, ou com a sua palavra, ou com as ovelhas de Deus, ou seja, os crentes, os cristãos, os seus irmãos. Eles não tinham esse compromisso, essa fidelidade. Eles viam o evangelho como sendo assim: a igreja é uma igreja, o evangelho é um produto e o púlpito um balcão. E pior ainda, os crentes, consumidores. Será que hoje em dia nós não vemos pessoas que ainda pregam este tipo de evangelho como uma moeda de troca? Você me dá, que daí Deus vai te dar. Entregue a Deus para que Deus te dê. Será que é isso mesmo que a palavra de Deus diz? Quando nós lemos essa passagem, vamos nos originais, ela diz assim, no versículo 17: Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. A palavra grega aqui usada por Paulo, mercadejando, significa lucrar com um negócio. Naquela época, naquele contexto, haviam pessoas desonestas como estes homens que tinham lugares como um mercadinho, onde os judeus iriam comprar vinho, as pessoas iam comprar vinho. E eles acrescentavam água nos odres de vinho para lucrar mais, para enriquecer. Era algo desonesto da sua parte. Paulo compara essas pessoas, esse mercadejando a palavra, ou seja, obreiros desonestos que viam o lucro próprio. Mas a palavra de Deus não diz isso. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: Buscais o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Lucas, quais são essas demais coisas? Não são todas as coisas, mas são, sim, as demais. O versículo 31 cita as demais coisas, e são três: o comer, o beber e o vestir. Isso, Cristo lhe promete que não lhe faltará. As outras coisas são consequência da sua luta, do seu esforço, da sua motivação, do seu empenho para adquiri-las. Mas Cristo não lhe promete ter tudo. Fique com essa palavra. Reflita um pouco que se talvez no seu bairro, na sua cidade, ou mesmo nos programas de televisões que você tem ouvido, não estão vendendo algo dizendo que é Cristo, ungindo algo e vendendo, enriquecendo e lucrando com o seu dinheiro, ou pregando o evangelho como uma moeda de troca. Lembre-se, Cristo tem que ser o centro na sua vida, no seu coração, e sempre a sua igreja deve pregar um evangelho genuíno, que Cristo está voltando, que Cristo veio, que Cristo ressuscitou e que Cristo está voltando. Fique com a sua palavra. Obrigado, compartilhe e deixe seu like.